Tem mudanças a caminho. O presidente Lula encaminhou para o Congresso para ser analisado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal mudanças que, segundo o governo, são para trazer segurança e renda garantida para os motoristas. Será que realmente é importante? Será que realmente vai fazer a diferença? E para o usuário? Vai aumentar ou não o valor da corrida? É o que todo mundo quer saber. Eu vou trazer a reportagem feita pela nossa Record de Brasília e, na sequência, tem entrevista ao vivo aqui no estúdio com o representante dos motoristas de Londrina. Vamos ver a reportagem primeiro, roda. Agora o texto segue para o Congresso Nacional em regime de urgência. A proposta deve ser analisada em 45 dias na Câmara e no Senado. Caso contrário, nada mais poderá ser votado. Acontece que o projeto ainda pode sofrer mudanças no Legislativo antes de começar a valer. Até o momento, a proposta prevê que os motoristas por aplicativo serão considerados autônomos e poderão escolher quando querem trabalhar, ou seja, não terão vínculo empregatício regido pela CLT. Haverá uma remuneração mínima para os profissionais de um salário mínimo. O valor será fixo, além do ganho variável das corridas feitas individualmente. A medida cria regras previdenciárias para a categoria. Os motoristas deverão recolher 7,5% de contribuição à Previdência Social sobre o salário mínimo. Os motoristas terão limite de horas para trabalhar. O horário será contado a partir da primeira viagem aceita pelo profissional e o limite de carga horária diária será de 12 horas. Vocês acabaram de criar uma nova modalidade no mundo do trabalho. Eles acabaram de criar. Eles querem autonomia, mas eles precisam de um mínimo de garantia. Por mais que o Planalto afirme que o texto foi fechado por acordo, a Federação Brasileira de Motoristas de Aplicativos se disse contrária ao pagamento por hora e ao recolhimento do INSS. A federação, que reúne cerca de 100 mil motoristas, disse que vai sugerir mudanças aos deputados e senadores. Aqui no estúdio eu estou com o André Cicotosto, ele que é presidente da Motra, Associação dos Motoristas de Aplicativo de Londrina. André, obrigado pela participação, meu parceiro. 5 anos na boleia do Uber já, né? Isso aí. Eu queria te perguntar o seguinte, é importante, não é importante, foi positiva, é enviada desse projeto de lei para o Congresso ou não? Uma boa tarde. Boa tarde, Parra. Boa tarde a você que nos assiste. Esse projeto de lei ao qual está sendo tramitando na Câmara dos Deputados, ele é muito importante para a categoria, mas da forma que está, nós não estamos de acordo e nós não aprovamos esse projeto. Haja vista, né, que o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ele se inclinou há mais de um ano a respeito deste projeto, mas ele não convidou os motoristas de aplicativos para se assentar à mesa de negociação. Chamou em si os empresários e o governo para representar. É isso que acontece em muitos casos, né? Não conversa com a parte interessada. Quem que é o maior interessado? É o motorista. Se é para eles que tem que ser feito o negócio, e não sou eu que estou falando isso, quem está falando é o próprio presidente da associação. Eles têm que ser chamados. Existe algum ponto assim que vocês falam, isso aqui não vai funcionar, é só na teoria, na prática não funciona pra gente, André? Olha, vários pontos aí a gente pode observar. O primeiro é a hora trabalhada, 12 horas, porque o motorista de aplicativo, ele tem a liberdade de optar por qual aplicativo ele trabalha. Ele pode trabalhar por um segmento de aplicativo 12 horas, pode trabalhar por outro segmento mais 12 horas e outro segmento mais 12 horas, e assim sucessivamente. A segunda é a hora trabalhada, a qual o governo tenta empurrar a goela abaixo do motorista de aplicativo, que é um valor irrisório de R$ 32,00. Essa hora trabalhada não paga nenhum insumo do motorista de aplicativo. Para o passageiro, você acha que pode ter um incremento? Porque a gente está vendo aqui as coisas que vão mudar, né? Você acha que pode ter um aumento, por exemplo, no valor da corrida e ficar mais caro o serviço, André? Sim, com certeza. O passageiro é ele que vai pagar. Alguém vai ter que pagar essa conta final e vai ficar para o passageiro. No meio, né, diz que imposto não se paga, ele se repassa. E, infelizmente, mais uma vez, vai sobrar para o passageiro pagar a conta. Para a gente poder finalizar, você acredita que o governo tinha que se meter nisso?
porque é uma relação entre a empresa, né, seja ela Uber, 99, InDrive, qualquer outra que exista, e o motorista. Muitas vezes que optou em deixar a CLT para poder operar como motorista de aplicativo, que tem lá, consegue... Eu sempre falo que o carro do motorista é a empresa dele. Ele tem que cuidar, tem que saber administrar. Você acha que o governo tem que se meter nisso ou tem que deixar na mão mesmo entre os motoristas e as empresas, André? Olha, eu acredito que o governo tem sim a sua participação, porque passou da hora de ser regulamentada a categoria, mas não da forma que ela está correndo na Câmara de Deputados e depois futuramente ao Senado. A associação, a Federação Brasileira de Motoristas de Aplicativo, ela tem uma proposta muito vantajosa para o motorista de aplicativo e também em termos de arrecadação para o governo do que essa que está sendo apresentada. Como funcionaria essa forma, André, para ficar bom para os dois lados? Olha, essa remuneração ela tem sido discutido na casa do minuto trabalhado, não horas trabalhadas, mas o minuto. Às vezes as pessoas falam, olha, vamos pagar R$2 o quilômetro e a gente faz a conta e ela não fecha. O correto é trabalhar o minuto trabalhado. O minuto rodado seria mais vantajoso. E você acha que vocês têm que ter um vínculo empregatício assim com as empresas ou não? Tem que ser uma relação livre? Olha, o que atrai o motorista de aplicativo para as plataformas é essa flexibilidade, né, da questão da autonomia de horário. O motorista de aplicativo em si, ele não quer ficar alienado a um horário, a situações. Justamente por essa alteração de horário, essa flexibilidade de horário é o que tem. E acredito e posso alegar com certeza que não é interessante para o motorista o regime de CLT. Haja vista que em regime de CLT não há nenhum benefício que não seja o mesmo contribuinte que o pague. Então, pelo que a gente consegue entender daqui, é um benefício mais para o governo, que vai ter arrecadação de impostos, do que para os próprios motoristas. Pelo menos é a informação que o André traz para a gente. O que ele fala sobre hora trabalhada, hoje como é que funciona a corrida por aplicativo? Eles trabalham por demanda. Tem certos horários que não tem corrida. Se você pegar certos horários do dia, tem muito pouca corrida. Então não compensa para o cara ficar rodando na cidade, gastando gasolina e se desgastando. Ele vai rodar na hora que é mais conveniente para ele e onde tem passageiro rodando. Senão não faz sentido nenhum. Vamos ver que fim que vai dar isso daí, André. E tomara que escutem os motoristas. Caso contrário, na prática para vocês não muda nada. Nada. Fica pior ainda. Fica pior. André, obrigado, viu? Satisfação recebê-lo por aqui. Obrigado. Tá? Um abraço a todos os motoristas de aplicativo. Eu uso o serviço todos os dias e tenho respeito e minha consideração a todos vocês, viu? 1h16.